vai abençoar. Uma salva de palmas para o pastor Bruno. Aqui é. Ô, pastor. O pastor Bruno está de volta. Pastor, sentiu a saudade, né? Sentiu a saudade. E é assim que nós conseguimos ver que afinal vocês têm sido bons pastores, né? Têm realmente cuidado de nós. Sentimos saudades, pastor, né? Aqui, e o pastor Bruno está numa versão mais light, mais slim, num jejum espiritual. 90. Quantos quilos, pastor? Não sei. Eu vi. Foram 13 que o pastor postou. Eu estou a acompanhar. Mas, irmãos, um pedido que eu gosto sempre de fazer: não nos cansemos de orar pelos nossos pastores, meus irmãos. É duro estar aqui. É mesmo duro. Fácil estar aí desse lado. Louvar, saltar, com medo de agradecer. Mas grande parte dessa graça é fruto do trabalho desses senhores que estão aqui, joelhos no chão, aconselhamentos, orações, jejuns, para que nós possamos estar bem, para que nós possamos estar protegidos, para que Deus possa responder às nossas orações, olhar por nós. Então, nós fazemos 90% do trabalho, mas os 10% eles também fazem, meus irmãos. Então, não nos esqueçamos nunca de orar pela vida dos nossos pastores. Vamos fazer isso. Podemos esticar as nossas mãos e vamos orar em comunidade. Pai Santo, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado pelo seu chamado. Obrigado, Pai, pelo seu propósito, Senhor. E nesta manhã, nós te consagramos o pastor Bruno, a sua família, Senhor, a sua esposa, os seus filhos, Pai, a ti. Oramos para que cada vez mais eles continuem protegidos debaixo das tuas asas, Senhor. Que nenhum dardo inflamado do maligno, Pai, possa atingir a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Nós, Pai, falamos a tua palavra sobre a vida do pastor Bruno, onde és tu, Senhor, quem derrama vida e vida com abundância sobre a sua casa, sobre a sua família, Pai. E nesta manhã, a nossa oração é que tu te utilizes dele como um vaso nas tuas mãos. Que hoje ele possa falar palavras que venham somente da tua parte, Pai. Que ele possa ser uma boca profética para nós. Nós falamos corações abertos para receberem a palavra, a ministração que será pregada pelo pastor Bruno, Senhor. Que ele esteja preparado a partir deste momento para realmente traduzir à nossa comunidade, Pai, aquilo que tu queres falar a nós. Continua a abençoar-lhe, Pai. Abençoa os desejos do seu coração. Que 2026 possa ser um ano tremendo na vida dele. Que ele possa avançar ainda mais longe, Pai. Que ele possa conquistar ainda mais coisas. E que a sua família, a sua casa, a sua vida, os seus filhos, as suas esposas, a sua esposa continue, Pai, a glorificar o teu santo nome em todos os momentos. Nós oramos. Amém. Que isso, mano. Aleluia. Pode tomar seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado pela recepção calorosa. É sempre bom sentir o amor da igreja, o carinho que vocês têm por mim, pela minha família. As orações sempre dos irmãos, a dedicação em também orar e jejuar pelos seus pastores, é isso que nos faz fortes, amém? Os anjos da casa do Senhor, que são aqueles que lideram, precisam ir muito da oração, do amor de todos, de toda a igreja, e eu recebo isso no meu coração, amém, queridos? Sempre que estou aqui é muito bom, porque vocês têm esse coração, não é? Esse coração que ama, que serve, que está aqui disposto, disponível. Então, há muita alegria sempre em poder servir vocês. O maior no reino é aquele que serve, amém? Então, eu quero e tenho a honra de ser um servo vosso, de estar a dispor nas mãos do Senhor para abençoar a vida de vocês. Então, esse período que ficamos foi uma viagem rápida ao Brasil, em missão, fomos mais uma vez em missão, não fomos de férias, e literalmente foi uma bênção que Deus fez naquele lugar. Sempre que vamos rever os parentes, os familiares, Deus se move de forma sobrenatural, amém, queridos? Então eu estava lá, mas eu estava conectado convosco,
nada parou, tudo continuou, tudo continua crescendo, a obra é de Deus, amém? Só para dar um relatório aos irmãos também sobre a obra da igreja, o Mário falou um pouquinho, continuem orando e continuem fazendo as vossas contribuições, amém? Vamos entrar na fase mais cara da obra, que são os acabamentos, e isso requer mesmo um esforço da nossa parte em fazermos isso junto e continuarmos fazendo isso juntos, porque a igreja é de Jesus, amém? Então, nós somos aqui apenas mordomos, estamos aqui a gerir, com a graça de Deus, aquilo que Deus tem nos confiado. Então, que cada irmão aqui continue contribuindo, ajudando, da forma como você conseguir, né? Dentro das suas possibilidades, continue ofertando, continue semeando. Alguns irmãos perguntam por que eu estou nessa nova skin. A nova skin foi comprada com jejum. Então, quem quiser comprar pode ir. Não foi canetas, nem muito menos Monjaro, nem Ozempic. Foi mesmo jejum. Amém? Então, essa skin ela é possível qualquer um de vocês acessarem. E eu comecei a fazer um jejum, vai fazer 90 dias. Foi exatamente no período que iniciamos a obra da igreja. Algo que Deus colocou no meu coração, que a obra da igreja é um paralelo espiritual das nossas vidas como comunidade, como famílias. E esse propósito já vai aí por 90 dias. E durante esse período de jejum, muitas coisas aconteceram na minha vida. Porque eu sempre fiz jejuns espirituais, sempre fiz, mas nunca fiz em um período tão longo e achava que ia acabar com a obra da igreja, mas eu sinto no meu coração que Deus me chama para viver em jejum e não apenas para fazer períodos específicos de jejum. Essa é uma experiência pessoal, não que eu estou convidando a igreja para fazer também, mas é algo que Deus tem falado de forma gloriosa comigo. Ficamos mais sensíveis nos períodos de jejum. Deus fala conosco de uma forma diferente. O corpo também responde com um foco, uma clareza mental, como nunca imaginei que eu ia ter. Estudar a Bíblia, a palavra em jejum é uma outra dimensão. Amém? Então convido os irmãos, eu desafio os irmãos a estarem também nesta prática contínua. Eu sei que vem as festas, as quadras festivas estão aí. Celebrem com as vossas famílias, né? Curtam um momento, estejam em família, mas lembrem-se do Espírito, né? É nos momentos de lazer que o diabo muitas vezes quer derrubar os crentes. É nos momentos mais descontraídos que muitas vezes perdemos a linha dos princípios e valores que Deus colocou no nosso coração, e até parece que nem somos crentes quando estamos nos momentos de lazer. Então, vigie e ore, amém? Celebre, festeje com seus familiares, mas esteja sempre vigiando e orando. Amém, amados? Nesse período também, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a bênção dele, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria ministrar uma mensagem hoje, não vai ser longa, mas pretendo terminar antes das 15 horas. Vamos ver como vai ser aqui, amém? Como Deus nos conduzir. Pegue sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A palavra do Senhor diz, quem tem Bíblia aí, abra. Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra do Senhor diz: E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move na terra. Até aí, a parte A desse versículo, Deus abençoa o homem. Deus os abençoou e lhes disse, né? A palavra de Deus foi liberado uma bênção sobre o homem. O conceito da palavra bênção, e é isso que eu queria hoje conversar com a amada igreja, e vamos conversar de verdade. O conceito da palavra bênção no hebraico se chama barak. E no original dessa palavra, ela está muito associada a um hábito dos judeus de abençoarem seus filhos quando eles se ajoelham e liberam uma palavra de bênção sobre eles. Eles declaram favor sobre as pessoas, sobre os filhos ou sobre qualquer outra situação. A bênção que é liberada no nível
da concepção, da definição da palavra, é para declarar vida sobre algo e transmitir algo glorioso, algo maior sobre a vida de uma pessoa. Então, sempre que a palavra bênção é citada na Bíblia, ela tem um objetivo muito profundo, não é um acaso e também não é uma palavra corriqueira. As pessoas já falam, Deus te abençoe, como se fosse algo simples, como se fosse algo normal. Um filho chega perto de um pai e pede a bênção, pai, né? E o pai, Deus te abençoe, filho. Mas já se faz isso de forma tão mecânica que perdeu-se o sentido da palavra bênção, da palavra abençoar, né? Só que para Deus, a bênção é algo extremamente importante e valioso. A bênção é uma declaração divina que libera algo grande e poderoso para cumprir um propósito. Para Deus, a bênção dele sobre algo, sobre alguém, sobre uma família, tem um destino e tem um peso de capacitação que aquela pessoa não tem. Quando eu vejo um filho indefeso, pequeno, uma criança ainda que não tem as habilidades, as capacidades definidas, quando aquela criança me pede a bênção, eu como pai, como autoridade espiritual, legal, diante de Deus, diante dos homens sobre aquela criança, eu digo, Deus te abençoe, filho. E quando eu digo Deus te abençoe, eu estou declarando vida, algo maior sobre a vida daquela criança, e este algo maior carrega em si uma capacidade dada por Deus para que aquela criança se desenvolva. Então, filhos, peçam a bênção aos seus pais, amém? Não deixem nunca de pedir. Os pais criem o hábito com os seus filhos de fazer com que eles te peçam a bênção, porque Deus usa a sua boca para trazer algo como declaração divina sobre a vida de uma criança, e quem crê diz amém. Então a bênção é algo extremamente importante na Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a gente vê que antes de tudo acontecer, antes do pecado, antes da queda, antes mesmo do trabalho, antes mesmo de qualquer escassez ou problema na vida de Adão e Eva, Deus libera sobre eles uma bênção. Diga, a bênção vem primeiro. Diga mais rápido, mais forte, a bênção vem primeiro. Ela vem antes da queda, ela vem antes de tudo. Deus disse, Deus os abençoou, e na bênção que Deus libera para Adão e Eva, esta bênção repousa sobre eles uma capacidade sobrenatural. O que eu quero que vocês entendam é que a bênção ela precede todo o esforço humano. Todo o trabalho que ia ser executado no gerir as árvores, gerir os animais, dominar e governar o reino, todo aquele trabalho, eu quero te dizer que a bênção de Deus vem antes do teu serviço. A bênção de Deus vem antes daquilo que nós fazemos para Ele. Deus os abençoou. E é engraçado que a bênção de Deus carregou um peso de frutificação, porque a bênção gera frutificação. Sempre que Deus liberar algo sobre você, aquele liberar de Deus vai gerar frutificação na tua vida em todas as áreas. Eu não ouvi um amém nessa igreja. A bênção, além de gerar frutificação, ela também vai te dar direção e autoridade. Somente quando Deus liberou a bênção sobre Adão e Eva e disse que eles iriam frutificar na terra, que eles iriam dominar sobre todas as coisas na terra, somente isso fez com que eles tivessem direção de propósito para onde eles estavam indo agora. E essa direção lhes investiu também de autoridade sobre todos os seres do reino, para que eles exercessem aquela bênção, aquela palavra que trazia direção sobre a vida deles. Então, amados, essas verdades são fundamentais sobre a bênção de Deus nas nossas vidas. Pastor, eu vivo uma vida muito difícil, eu tenho muitas lutas, parece que nada acontece na minha vida. Eu quero te dizer que Deus já te abençoou antes das lutas começarem. Deus te abençoou para viver, inclusive, essas lutas que você está vivendo. O homem não trabalha para ser abençoado, ele trabalha porque já foi abençoado por Deus. O meu trabalho, eu não vou trabalhar porque eu estou à busca de uma bênção de Deus financeira. Não. Eu não vou trabalhar pensando em ganhar o dinheiro apenas e ser abençoado. Amados, eu fui abençoado por Deus antes de começar o trabalho. Deus já liberou uma bênção sobre a minha vida. Amém. Se olharmos para a vida de Abraão,
Deus disse, vamos abrir em Gênesis capítulo 12, passe algumas páginas da sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Aqui vamos notar a bênção em 3 dimensões que é importante percebermos nesse momento. Gênesis capítulo 12, vamos ler do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecereis o teu nome. E tu serás o quê? Uma bênção. A bênção da aliança de Deus com Abraão, ela tinha 3 dimensões. A primeira dimensão é o relacionamento. Por quê? Porque Deus escolheu caminhar com Abraão. É engraçado que a gente às vezes acha que nós somos tão bons, né, que nós escolhemos caminhar com Jesus, mas não fomos nós. Na verdade, Deus te escolheu. Diga, Deus me escolheu. Deus te escolheu. Deus escolheu caminhar com o homem. A bênção da aliança de Abraão, o primeiro aspecto da bênção era que era uma bênção relacional. Era uma bênção de relacionamento, de intimidade, de andar todos os dias com Deus. A segunda dimensão era um propósito. E é engraçado quando Deus libera a bênção sobre Abraão, porque já andava com ele. Deus disse, eu te abençoar-te-ei e eu farei. Eu engrandecerei o teu nome, tu serás o quê? Uma bênção. Por que Abraão seria uma bênção? Porque a bênção que Deus libera sobre o homem está associada a uma missão, a um propósito. Deus não abençoa para nada. Deus abençoa com um objetivo claro. E o objetivo claro de Deus na vida de Abraão era que ele fosse uma bênção para as gerações que viriam após ele. Todas as pessoas que passassem na vida de Abraão, de forma direta ou indireta, Abraão seria uma bênção para essas pessoas. Perceba que a bênção de Deus, quando vem para alguém, não é para que ela morra na pessoa. Não é para que ela termine em você. A bênção de Deus carrega em si um propósito. Ela sempre vai carregar um propósito. Ela sempre vai te dar a direção daquilo que você tem para fazer. Pastor, eu estou sem direção. Eu estou sem perceber para onde tenho que ir, como tenho que fazer movimentos espirituais na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Pastor, eu estou sem direção. Você precisa entender que a bênção repousa sobre você para clarificar para onde você vai. Tem que haver destino, tem que haver caminho, tem que haver propósito. A bênção carrega em si a direção e o propósito. Diga comigo, a bênção carrega em si a direção e o propósito. E foi isso que Deus deu a Abraão, direção e propósito. A terceira dimensão sobre a aliança e a bênção de Deus na vida daquele homem era a responsabilidade. O abençoado precisa se tornar um canal. Amados, escuta uma coisa, bênção sem fluir da sua vida, ela se corrompe, ela perde o sentido de ser a bênção. A bênção precisa fluir através de você como um canal. Você se torna um canal. Essa responsabilidade que Deus nos dá de sermos uma bênção para abençoar a nossa família, a nossa casa. Não é possível que você viva, e você já viu testemunhos meus, testemunhos do pastor Fernando, fomos os pioneiros a se converter em nossa família, e hoje nós temos praticamente as nossas famílias todas convertidas. Isso nós estamos falando de 30, 50, 80 pessoas. Se colocar primos, tios, e etc, e por aí vai. A bênção precisa fluir da tua vida, e essa é uma responsabilidade que carrega a bênção junto. Amém? Não pode parar em você, não pode, o fluir não pode parar em você, porque senão ele se corrompe. O fluir da bênção de Deus precisa alcançar a tua mãe, precisa alcançar teu marido, teu esposo, precisa alcançar teus filhos. Esta bênção vai alcançar as pessoas com quem você trabalha. Tem que fluir. Amém, amados? Diga comigo, tem que fluir. Há um aspecto muito importante da bênção de Deus. As pessoas confundem bênção de Deus com riquezas materiais. Amados, se pudéssemos estabelecer aqui um termômetro da bênção de Deus sobre alguém, ele seria tudo, menos sinais financeiros. Menos carros novos, casas novas, mansões, dinheiro na conta. A bênção de Deus não é medida pelo valor que tu tens na conta. Se olharmos para a Bíblia, vamos ver pobres
extremamente abençoados. Vamos olhar para um João Batista da vida, um homem que comia gafanhoto e mel silvestre, um homem que não tinha posses e riquezas, mas era alguém, diga comigo, abençoado. A bênção de Deus estava sobre ele. Se olharmos para a vida dos apóstolos, eram pessoas simples, que também não tinham grandes valores, recursos financeiros, mas havia o que sobre eles? Diga comigo, a bênção. A bênção estava sobre eles. Se olharmos um pouco mais profundo para a palavra do Senhor, vamos ver que existia também ricos amaldiçoados. Ainda irmão que olha porque o irmão chegou num carro novo. Uau! Como aquele irmão é abençoado. O que é que eu fiz da minha vida, Senhor? Quais os pecados que eu cometi para estar andando de táxi, naquele calor dentro do táxi? Qual foi o pecado que eu cometi, Jesus? Há irmãos que se enganam. Só que aquele que está andando no Lexus é um adúltero, um amaldiçoado, você nem sabe. Não associe e não meça a bênção de Deus na vida de alguém pelo que ela tem. Eu posso ter alguém muito simples, muito simples, muito simples. Agora eu olho assim, né? Eu falo desse aspecto, mas eu olho para a minha própria vida. Andei 6 anos com o mesmo sapatinho furo. Eu andava 4 quilômetros para ir para a igreja a pé e 4 para voltar. Não tinha dinheiro para nem... Você que anda de táxi, agradeça a Deus, deu um culto de ações de graça hoje. Porque eu nem táxi tinha, nem dinheiro para pagar o táxi. E eu não deixava de ir para a igreja. Não deixava de ir para a célula. Não deixava de ir para as escolas para aprender a palavra que eu queria. Eu tinha sede de Deus. E sabe quem era mais o abençoado? Eu. Então, não confundam as coisas. Amém, amados? Há pessoas que estão extremamente ricas. Se olhar para a Bíblia, você vai ver Nabal, o jovem rico, vários outros exemplos que eram de pessoas ricas na Bíblia, mas que não tinham e não carregavam a bênção de Deus. Se você faz um curso aí de educação financeira, você consegue prosperar. Faz um curso aí de empreendedorismo, você abre qualquer coisa, ganha dinheiro. A bênção de Deus não está associada a isso. Amém, queridos? Não vamos confundir as coisas. A palavra diz em Provérbios capítulo 15 que melhor é o pouco com o temor do Senhor. O que é que adianta o muito quando eu não temo a Deus, quando eu tenho uma vida em pecado? Eu sou um amaldiçoado porque estou pecando contra Deus. Então, precisamos estar atentos. A verdadeira bênção é medida, sabe pelo quê? Pela paz. Isso sim. Isto sim. Eu posso olhar para a vida do pastor Fernando e dizer, é um homem que vive em paz. Porque aonde há paz, repousa a bênção de Deus. Eu posso olhar para a família de qualquer um de vocês aqui e dizer, há paz naquela casa. Isso sim é riqueza e viver debaixo da bênção de Deus. Eu posso olhar para outro e ver que alguém que tem direção clara, a pessoa não está perdida, ela sabe de onde veio e para onde vai. A pessoa está focada. Bênção de Deus. Eu posso olhar e ver aquela pessoa frutificando, os frutos do Espírito. Isso sim é um medidor da bênção de Deus. Aquela pessoa era endemoniada, aquele marido que maltratava a esposa. Hoje aquele homem é um santo dentro de casa. Hoje aquele homem é um homem transformado, é um homem que ama a sua esposa, que honra, respeita, que cobre ela, que ora por ela. Isto sim é a bênção de Deus sobre a vida de alguém. Eu olho para algum jovem e vejo que não é aquele jovem montanha-russa, que ora está bem, ora está mal, ora está com Jesus, ora está com o diabo, não sabe o que quer. Ora está santo na igreja, depois está no pecado no mundo. Não há bênção nisso. Quando a bênção de Deus repousa sobre alguém, a permanência. A pessoa não vive de momentos de sucesso. Quando está tudo bem, alegria, motivação, vamos orar, vamos para a igreja. Vamos... Quando alguma coisa acontece, aquela pessoa afunda junto com o problema. A bênção de Deus te faz permanecer, mesmo que as circunstâncias não mudem, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, você está fiel a Deus, feliz. A constância na vida de um crente, a constância espiritual, sob os problemas da vida, demonstra se você realmente anda e vive essa ativação da bênção de Deus sobre você. A bênção de Deus e os processos, meus amados, precisamos parar e refletir algo muito importante. Passe mais um pouco aqui, vá para Gênesis capítulo 39. A vida de um rapaz
que é uma grande referência para mim, e eu tenho certeza que deve ser uma referência muito grande para você também. Ele se chama José, diga José. Gênesis capítulo 39, versículo 1. Vamos ler o versículo 1, 2, até o 4. Não, até o 5. Não, até o 4. Gênesis capítulo 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Aleluia. Diga comigo, o Senhor estava com José. Ele foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa no campo. Epa, meu irmão, eu poderia ficar aqui até 18 horas falando sobre esse tema. A bênção de Deus, mesmo traído, atenção, José, traído, por quem foi traído? Então os irmãos leem a Bíblia, né? Mesmo traído pelos seus irmãos, esquecido, preso injustamente. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que José foi preso injustamente, acusado de algo que ele não fez. E aqui é onde vem algo extremamente valioso para as nossas vidas. Entenda uma coisa, a bênção de Deus não remove o processo, mas garante o propósito. Por que você clama pela bênção de Deus? Você ora para que Deus te abençoe. Não quer dizer que o processo que você precisa passar vai ser removido. Mas de uma coisa é certa, é que o propósito, a missão, o objetivo está guardado e garantido. Ele vai acontecer. Amém? Muitas pessoas querem e desistem de buscar a Deus por causa dos duros processos da vida. Há muitas mulheres que desistem das suas famílias por causa do duro processo que está passando com seus maridos. Há homens que desistem por causa das dificuldades, porque já lutou e está cansado de lutar. Cansado de lutar. E parece que você foi esquecido por Deus. Eu quero te dizer que Deus não te esqueceu, assim como Ele não esqueceu a José, que tinha sobre ele uma promessa. Mas ele precisou entender que a bênção de Deus não está desassociada dos processos. Eu passei por processos difíceis na minha vida. Ainda passo hoje. E eu olho para trás e vejo quão importante foi cada processo, cada etapa. E quão importante foi eu não desistir, eu perseverar. Crendo que Deus estava comigo, a bênção repousa sobre alguém, o propósito está garantido. O timing do cumprimento desse propósito, quem determina é Deus. Não, olha, o tempo que você vai ficar na masmorra, lançado num buraco, esquecido pelos seus irmãos, aqueles que você mais ama, que deveriam te proteger, que deveriam te amar, cuidar da tua vida. Quando você entender que o tempo que você vai ficar naquela escuridão é Deus quem determina, não é o pastor, não é o líder, não é teu pai, não é o governo. Não é. Ontem sexta-feira eu estava tratando um documento e essa pessoa foi tratar para mim o documento e aconteceu várias coisas lá naquela repartição pública.
e ele ficou na fila esperando quase 4 horas em pé, e quando chegou na vez dele ser atendido, faltou energia. Foi energia, foi a luz. E ele me liga quase que chorando, ele disse, eu vou embora desse país. Angolano ele. Ele disse, eu não aguento mais. Há pessoas que não estão aguentando mais a bicha, Fernando. Esperar na fila. Você já está a desistir. Já abandonou, já não aguenta mais esperar. Quando chega na tua vez, ainda acontece isso. Tem muitos irmãos que estão assim, sabia? Estão bem assim, sofridos. Aí quando eles veem uma coisinha, eles acham que aquilo ali vai mudar aquela situação. Aí do nada, não aconteceu. Na hora que você queria que acontecesse. Aí você tem a tendência de quê? Vou embora. Isso aqui não é para mim mais. Já orei tanto, já fui para as reuniões de oração, tô firme lá no Doxa, não perco uma reunião. Meu Deus do céu, mas cadê minha varoa que não vem? E as irmãs que estão orando pelo varão que não chega? Até aparece um irmãozinho ali na igreja bonito, você pensa que é ele, quando vê, o irmão foi para outra menina. Aí a irmã fica, Senhor, eu desisto, vou mesmo buscar lá nas Filisteias. Vou ter que ir buscar! E os meninos do mesmo jeito, vai querer buscar Dalila. Meu irmão, não desista no processo. Em nome de Jesus, não desista. Sabe por quê? Se você não desistir, vai se cumprir o que disse a palavra a José. O Senhor estava com José, você não precisa mais nada. O Senhor estava com José. E a Bíblia diz que ele foi um varão próspero. Tudo que ele metia as mãos, prosperava. Mas não foi assim quando ele estava esquecido. Não foi assim quando ele ficou preso. Apesar de quando estava preso, dominou a cadeia. Dominava tudo ali, organizou o processo dentro da cadeia, todo mundo organizado, a equipe de liderança, treinou todo mundo. A cadeia mais organizada do Egito foi aquela. Se você for no Egito até hoje, a cadeia é uma bagunça. Mas a cadeia que José passou se organizou. Até o caos que tinha na cadeia, onde ele botava a mão, prosperava. Amém? E não existe e não existirá uma cadeia mais organizada na terra do que aquela. Porque quando você entende que você está em um processo, que a bênção repousa sobre você, que Deus falou que vai cumprir, e você está no meio do fogo cruzado, e se você entende isso, você se comporta e se posiciona diferente. Você não afunda com os problemas, você não vai junto com a turma, todo mundo dizendo, sai dessa nação. Isso não tem jeito, você dizendo, eu fico aqui até Jesus voltar, mas não tem que me tirar daqui. Amém? Eu vou permanecer no lugar que Deus quer que eu permaneça. Faça chuva, faça sol. Com dinheiro, sem dinheiro. Com prosperidade, sem prosperidade. Com riqueza ou sem nenhum centavo no bolso. Eu vou permanecer no lugar que Deus me chamou. Amém? A bênção de Deus está totalmente associada aos processos. Onde Deus está, ali a bênção. Mesmo no vale mais profundo, como disse o salmista, que coisa linda, né? Mesmo no mais profundo vale, se eu for lá, Senhor, se eu estiver lá. E quantos de nós já entramos nos vales? Eu mesmo visitei esse vale frequentemente. Lá tem meu registro. Quantas vezes eu desci no mais profundo vale, no mais profundo abismo, e lá, no meio daquela dificuldade, eu senti, Deus está aqui. Amém? Porque nem o diabo que acha que porque te levou naquele mais profundo vale vai te enganar e vai dizer, aqui a ausência de Deus. Meu irmão, não existe ausência de Deus. Deus está aonde você está. Amém? Deus está no nível do problema que você está. Agora você precisa abrir seus olhos espirituais para enxergar Deus em meio ao furacão, Deus em meio à batalha, Deus em meio à escassez. Você precisa enxergar com seus olhos espirituais e não são com esse par de olhos aí carnais que você tem. Você enxerga com seus olhos espirituais que Deus está contigo no vale. A bênção de Deus está contigo no vale. A bênção de Deus está associada, sabe o que também? Precisamos falar sobre isso. Sobre a obediência. Abra sua Bíblia. Passe alguns livros aí. Venha até Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo
28. Quem achou diz amém. Deuteronômio capítulo 28 é o clássico texto da Bíblia que fala sobre a bênção de Deus para aqueles que ouvem atentamente a sua voz. Diga comigo, ouvem atentamente a sua voz. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantam contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho fugirão de ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares segundo os teus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e o fruto da terra sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais. Até aí. Amados, escute uma coisa. A obediência, preste muita atenção nisso que eu vou falar aqui agora. A obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, ok? A obediência aos princípios da palavra deixados por Deus. Ouvirmos atentamente a sua voz. A obediência, ela não compra a bênção de Deus. A obediência não compra a bênção, mas ela ativa a manifestação de Deus na tua vida. Não dá para comprar a bênção, mas se você cumprir esse princípio, você vai ativar a bênção sobre você. E ao ativar a bênção sobre você, sabe o que é que vai acontecer? As mesmas vão correr atrás de você. Quem aqui quer que as bênçãos de Deus corram atrás de si? Sabe assim, aquela coisa que você olha assim e diz, Deus, eu nem merecia isso. E o Senhor está me dando. O que foi que eu fiz? Você não fez nada. Sabe o que você fez? Você obedeceu. Você ouviu atentamente a palavra. Você guardou os princípios. Você cumpriu os mandamentos. E porque você fez isso, agora vai vir, o próprio Deus se encarrega de ativar sobre você o pacote full de bênção sobre a tua vida. É um pacote, ela vem em todas as áreas, vem na área familiar, no teu relacionamento conjugal, vem na área do teu desenvolvimento pessoal, como um profissional, vem nos teus negócios, na empresa, onde você trabalha. Sabe o que é que José tinha? José tinha um pacote full das bênçãos ativado na vida dele. É tanto que quando ele começava a colocar suas mãos nas coisas, prosperava. Só que ele prosperava tanto que chamava a atenção dos superiores. Porque era um menino que quando metia a mão a fazer algo, aquilo dava certo, aquilo funcionava, aquilo multiplicava, ele tinha sabedoria. E o próprio desenvolvimento dele, carregado dessa ativação da bênção de Deus sobre ele, chamava a atenção dos poderosos, até o ponto dele ser convidado a governar sobre o Egito. Governar sobre o Egito. Amados, você tem que entender que se você se posiciona da forma correta e cumpre um princípio, ele já ativa isso sobre você. O problema é que nós queremos tudo de Deus, mas somos fracos na obediência. Pouco obedecemos os princípios da palavra, achamos um exagero guardar-se em santidade, namoro. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor está dizendo que eu não posso isso? Não pode, meu filho, você não pode fazer sexo antes do casamento. É um exagero para alguns. Mas a pessoa insiste em desobedecer porque acha que isso é uma loucura no mundo de hoje. Se guardar para um casamento é uma loucura. Então a pessoa simplesmente se coloca na posição de bloqueio da ativação que deveria vir sobre ela e não vem.
Ai, eu quero ter um casamento maravilhoso. Eu me vejo, pastor, eu me vejo cuidando da minha casa, as moças, né? Eu me vejo cuidando dos meus filhos, não sei o quê. Tá bom, filho, amém, glória a Deus. Como é que tá seu namoro? Epa, nós se pega o tempo todo. Nós não conseguimos mesmo, a carne é fraca. Eu tô assim mesmo, não aguento. Ah, é? Aí queres, né? Aí queres viver esse sonho. Vamos separar as coisas, amém? Deus não é criança, moleque para estar brincando. Vamos cumprir o princípio, vamos obedecer a Deus. Se obedecermos atentamente a sua palavra, a bênção vai correr atrás de você. Teus filhos vão prosperar. O teu ventre vai gerar filhos abençoados. Muita gente vive maldição nas famílias e gera filho a todo, de toda qualidade, e é problema de saúde, é problema de tudo sem imaginar. Quando vai olhar a vida da pessoa, a pessoa simplesmente esqueceu que isso aqui existe, esqueceu que Deus deu orientações, que Deus deixou orientações claras para que você experimente dessa ativação da bênção dele sobre você. E aí, eu preciso passar para o próximo capítulo, é a consequência dos desobedientes. Deuteronômio capítulo 29, por favor, para que não fique nas minhas palavras, né? Estas são as palavras. Desculpa. Cadê aqui, meu Deus? Aliás, no versículo 28 mesmo, agora no versículo 5, capítulo 28, versículo 15, aliás. Está aqui. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Está aí. Maldição. Maldito serás tu na cidade. Maldito serás no campo. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas, os rebanhos. Meu irmão, é uma lista. Eu nem vou ler aqui para você não sair correndo por aquela porta. É uma lista pesada, mas muito pesada. Somente porque não observamos, não ouvimos atentamente, não cumprimos os princípios, não exija de Deus, dos seus pastores, da igreja, uma vida transformada quando você é um desobediente. Para de exigir do teu pastor, do teu líder, da pessoa que está contigo. Você não ora por mim. Essa igreja não ora por mim. Há ainda irmãos que dizem que a gente não ora. Que está a viver isso porque não tem apoio da igreja. Mentira do Satanás. Mentira na sua cabeça. Isso aqui é uma obra divina, onde Deus faz parte do processo. E todos nós, inclusive eu, inclusive o pastor Fernando, o apóstolo Itamar, aqueles que estão à frente, são os mais cobrados por Deus para cumprir os princípios, para ouvir atentamente a voz do Senhor, nosso Deus. A bênção maior que vem sobre nós é o próprio Cristo. Diga, é Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. O Senhor nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Jesus nós temos reconciliação, nova identidade, adoção como filhos, herança eterna. Não devemos buscar a bênção de Deus fora de Cristo, ela não existe. A bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa passa por Jesus. Cristo é a bênção manifestada na terra como carne que se manifestou. O Verbo era Deus e o Verbo se manifestou, habitou entre nós, ele tabernaculou a própria bênção de Deus. Não existe bênção sem Cristo. Ele é a própria bênção sobre as nossas vidas. Se eu quero viver uma vida transformada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é receber a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, porque sem Ele não há hipóteses. Não é possível. O resto é só conversa fiada. É você vivendo na força do seu braço. É você lutando todos os dias para ter alguma coisa. É você lutando contra si mesmo. A bênção de Deus é outra coisa. Amém? A bênção ela vem por meio de Jesus Cristo.
A bênção também é uma responsabilidade espiritual. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A bênção de Deus carrega a responsabilidade da santidade. Você imagina José no Egito. Vejam comigo a situação. Imagina se José não entendesse que a bênção que estava sobre ele carregava a responsabilidade. Quando ele teve a oportunidade de estar com a mulher de Potifar, ele poderia sim ter ficado com ela. Porque ele iria abandonar o princípio da santidade. Mas como ele percebe que junto com a bênção carrega-se também a responsabilidade que Deus vai cobrar do nível de conhecimento que nós temos, ele simplesmente foge daquela mulher. Ela arma toda a trama para lhe pegar. Ele é preso injustamente. Porém, em um momento preso fisicamente, mas liberto no espírito. Em momento nenhum o diabo conseguiu aprisionar o espírito de José. Em momento nenhum o diabo conseguiu aprisionar a vida espiritual de José. Por mais que ele fosse para a cadeia. Amados, quando Deus faz repousar a bênção sobre você, Ele também vai te cobrar coisas. É um relacionamento de mão dupla, onde Deus te pede coisas. Deus te pede para deixar a pornografia. Deus te pede para deixar o adultério. Deus te pede para deixar a mentira. Deus te pede coisas, porque junto com a bênção vem a responsabilidade. Não é assim, eu vou aqui para Jesus, vou ficar do jeito que eu estou o resto da minha vida. Ladrão, gatuno. E há pessoas que dizem, eu estou mesmo roubado debaixo da bênção. Está roubado debaixo da bênção de Deus? Sim, Deus me abençoou naquele roubo. Há pessoas que estão achando que estão abençoadas jogando na Elephant Bet. Jogando nos jogos de bets aí de azar. Pastor, apostei 5 mil kwanza, ganhei 5 milhões. Cuidado para esses 5 milhões não lhe levar para a cova. Porque é o dinheiro mais amaldiçoado que existe. Eu conheço famílias, e eu já tratei de famílias com destruição absurdas por causa das bets. Jogos de azar. Deus te disse, não te mete aí. A tua bênção não vai vir disso. E você continua insistindo em fazer. Eu quero te dizer que com a bênção vem a responsabilidade. Deus vai te pedir coisas. Essa historinha de dizer, vou para aquela igreja, porque naquela igreja eu posso ficar aqui com a minha fornicação, junto com a minha namorada, tá tudo certo. Naquela igreja todo mundo vai me aceitar. O pastor lá é bem bonzinho. Aqui você vai levar chapada da Bíblia. Amém? E se não quiser levar chapada, vai para outro lugar. Vai só. Agora, ficar aqui em pecado, não. Amém? Nós vamos lhe chapar mesmo. Com a bênção de Deus vem uma responsabilidade. Deus vai te pedir coisas. Não esqueça disso. Deus está te pedindo, sabe o que às vezes? Deus está te pedindo a tua comida. A quantidade de carboidrato que tu come. Há pessoas que não querem largar. Deus te chama para um lugar de jejum. Quando Deus me chamou para esse jejum, eu disse, eu não sei se eu vou dar conta. Todo mundo sabe aqui como eu gosto de comer. Fernanda, bater aqueles hambúrguer mesmo assim, pesado. Fernanda, ele é parceiro meu. Tá vendo, né? Ele vai comigo. Joga não vai mais, porque já faz esse todo o tempo que o Senhor me chamou para isso. Sabe por quê? Porque Deus disse a mim assim, com a bênção, responsabilidades. Eu vou te pedir mais, eu vou te cobrar mais. Queres ir para esse nível? Bom, vem. Aqui mesmo vai ter que deixar pedaço, vai ter que arrancar mesmo, sabe? Sabe aquilo que Jesus falou lá em Mateus? Que larga é a porta que conduz para a perdição e estreita é a porta que conduz para a vida eterna. As pessoas acham que Jesus estava falando para os descrentes. Jesus estava falando para os discípulos. Jesus estava falando para os crentes que estão na igreja, olha. E ele estava dizendo, ei, vem. Vais passar nessa brecha. Vais ter que deixar coisas. Eu vou te pedir coisas. Não dá para ir com tudo, amados. Não dá para ir com essa sua arrogância, com esse seu orgulho. De achar que você é o, sabe? Não dá.
Não dá para ir com o coração cheio de amargura, que não consegue perdoar esse esposo que lhe traiu. Não dá para você conseguir perdoar o irmão, não consegue perdoar o líder, não dá para ir assim. Junto com a bênção vai vir responsabilidades. A bênção mal administrada, ela se transforma em peso, sabia? Eu já vi muita gente ser abençoada e se perder. Muitos irmãos que oravam: Senhor, eu quero um emprego, Senhor, me tira dessa situação difícil, resolve minha vida financeira. Aí, de tanto orar, de tanto clamar, da misericórdia, o pastor orou por ele. Às vezes Deus fez por causa do pastor que orou, não foi por causa daquela peça não, que por ele não merecia não. Deus fez por causa de quem orou, a pessoa séria que orou por ele. Aquela pessoa recebe aquilo ali. Ah, obrigado, Senhor. Agora eu vou desfrutar da minha bênção. Agora é só relaxar. E você dá 2 semanas àquele camarada. Quando você procura ele, foi. Desapareceu. Oh, assim. Não há gratidão no coração, nem quando Deus nos abençoa. Meu irmão, escuta uma coisa. Quando recebemos uma bênção de Deus, eu fico olhando para aquela situação, pastor Fernando, do povo de Israel, quando depois de tantos anos escravos, Deus levanta um libertador chamado Moisés. Aquele homem volta para a sua nação. Aquele povo recebe a bênção de Deus para sair da escravidão. Depois de tantos anos, gerações escravas. Quando eles saem do sofrimento, da escassez, do domínio do diabo na vida deles, quando eles saem daquilo ali, o que era para ser a bênção de Deus manifestada e ativada na vida deles, eles não deveriam ter passado 40 anos a girar, a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas. O que era uma viagem curta se tornou extremamente longa por causa da ingratidão, por causa do não reconhecimento da bênção de Deus. Teve homens ali que esqueceram do que Deus fez, esqueceram que Deus te tirou da miséria, esqueceram que Deus restaurou teu relacionamento conjugal, esqueceram que Deus curou teu filho. Quantas vezes nós esquecemos? Ficamos tão envolvidos com as coisas dessa vida que simplesmente seguimos o nosso caminho, parece até que Deus não fez nada por ti. E simplesmente aquele teu processo que era para durar 1 ano, já vai em 10 e ele não se acaba. O processo que era para durar 6 meses na tua vida, já vai em 15 anos, 20 anos. E você está a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas. E chega momentos, nós damos tanta volta com Deus, que chega momentos que nós queremos, até inclusive sentimos saudade da vida que tínhamos no passado. Alguns de nós sentem saudade da cachaça, do mundo. Alguns de nós sentem saudade da cachaça, da embriaguez, da prostituição. Mas Deus te arrancou dali. E você está querendo voltar de novo para aquele lugar. Quando você compreende a bênção de Deus, e o povo de Israel não compreendeu a bênção e o processo de Deus na vida deles. Eles não compreenderam. Não compreenderam. E do mesmo jeito somos eu. É você. Se você é uma pessoa abençoada por Deus, se Deus te falou coisas, se há promessas de Deus na tua vida, saiba que você tem responsabilidades. Saiba que você tem responsabilidades. Se Deus te chamou para orar às 5 da manhã, não fica querendo enganar Deus. Ah, pastor, eu fui dormir 2 horas da manhã assistindo Netflix. Não interessa, acorda às 5. Vai todo arrebentado orar, obedece. Deus te pediu a oração da madrugada, obedece a oração da madrugada, meu irmão. Se Deus te chamou para jejuar, não vai fazer outra coisa, não fica comendo hambúrguer, não, vai jejuar. Se Deus te chamou para o lugar da oração, Ele quer te encontrar no lugar da oração. Há responsabilidades na nossa jornada cristã com Jesus. Se Deus te pediu para amar essa mulher, se Deus te pediu para amar ela do jeito que ela é assim, por que você está retrocedendo naquilo que Deus te pediu? Se Deus te pediu para orar todos os dias, ensinar teus filhos a ter momento de devocional com eles,
Se Deus falou isso ao teu coração, por que você não cumpre com as tuas responsabilidades? Isso não é responsabilidade da igreja. E não queiram transmitir isso para nós, pastores. Não é nossa responsabilidade. A tua oração individual com Deus é tu e Deus. Eu não posso estar aí. O máximo que eu consigo é incentivar vocês a buscarem o Senhor, mas a experiência é individual, intransferível. Tem que você mesmo buscar o Senhor. Amém? Como viver debaixo da bênção de Deus, então? Como viver? Princípios práticos. Primeiro, vida devocional constante. Diga comigo, vida devocional constante. É princípio para estar debaixo e viver debaixo da bênção de Deus. Coração ensinável. Há pessoas que não têm um coração ensinável, e é muita gente. Há muita gente que estão me escutando aqui, agora. Mas o coração está travado dentro de si. E você está a olhar para mim e está a dizer meias verdades ali. Concordo em algumas coisas. Não tem nenhum problema você discordar de mim. Acho que de mim você tem que discordar. O que você não pode discordar é de Deus. Você não pode questionar, é a palavra de Deus. Mas a mim, fica à vontade. Depois pega a Bíblia e vá ler. Um coração ensinável é alguém que está pronto a aprender todos os dias, independente com quem seja. Às vezes Deus quer te ensinar com pessoas tão simples que passam na tua vida e a gente não percebe o que Deus está querendo fazer e falar. Obediência mesmo quando custa. Quer estar debaixo da bênção de Deus? Obedeça. E obedeça quando aquilo te custa caro. Porque quando as coisas são fáceis, quando Deus te pede coisas simples, você consegue fazer, mas quando é algo realmente difícil para você, você não consegue obedecer a Deus, porque aquilo te custa, aquilo te arranca pedaços, aquilo tira teu tempo, aquilo tira tuas energias, aquilo, sabe? Deus nos chama para obedecer, mesmo quando nos custar muito caro. Quer estar debaixo da bênção de Deus? Seja grato em todo o tempo. E não só agradeça a Deus pelas coisas boas que te acontecem, agradeça a Deus pelas coisas difíceis. Agradeça a Deus pelo pneu que furou no meio da estrada e você teve a oportunidade, sabe de quê? De duas coisas. De falar de Jesus para alguém que te ajudou e um livramento que Deus te deu de um acidente lá na frente. Às vezes quando acontece algo assim com um carro, tu andar, ou uma viagem que atrasei e perdi o voo, agradeça a Deus. Quem sabe aquele avião ia cair, você estava dentro dele. Agradeça a Deus. É livramento. Você precisa entender que mesmo as coisas difíceis que acontecem na tua vida, seja grato em todo o tempo. Assim você vai viver debaixo da bênção de Deus. Quer viver debaixo da bênção de Deus? Com isso, quero terminar aqui. Viva uma vida abençoando a outros. Pastor, eu quase não tenho para eu comer. Como assim? Vai ter que se ver com a Bíblia. E aqui eu não quero dizer nem que sou eu. Chama mesmo a Bíblia, abre lá, na história da mulher que alimentou o profeta Elias. Vai ver só o que ela fez. Sua vida precisa ser uma vida que abençoa. Quando eu não tenho dinheiro para abençoar alguém, eu posso abençoar com uma coisa que Deus me deu, palavra. A minha boca, a minha oração. Meu irmão, estou na luta com você. Não tenho como fazer nada para te ajudar com esse teu aluguel que está atrasado. Mas vamos fazer o seguinte, vem aqui em casa. Vamos orar. Eu vou orar por você. Às vezes a gente pensa que o socorro, ele é só um socorro financeiro, uma transferência na vida do pastor Bruno. Amém? Deus pode falar assim, sim, mas às vezes Deus só queria que você me mandasse uma mensagem, dizendo, pastor, estou contigo. Eu estou aqui orando. Você não tem noção como isso me enriquece. Pastor Fernando, estamos juntos. Olha, esse desafio, conta comigo aqui nas orações, conta comigo aqui. O que Deus fizer, eu vou ser um instrumento nas mãos dele para abençoar. Seja um agente catalisador da bênção de Deus na vida da outra pessoa. Agora nós estivemos na casa da irmã Jaque. Todo mundo sabe que ela está passando por um processo
Deus está curando ela de um câncer de mama. E eles são diretores, um casal, eles são diretores da ONG Atos. E o Mário chamou aqui um dia todos vocês, a gente fez aqui, cantamos parabéns. Foi o que a gente fez? Não, oramos por ela. Oramos por ela. Amados, você tem noção do tamanho, da forma como aquela pessoa se sentiu abençoada por Deus? Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E nós visitamos eles agora, aproveitamos quando estávamos voltando para Angola. Fizemos uma manobra gigante para poder conseguir ir na casa deles, para orar por eles, para visitar eles, saber como é que eles estavam. Passamos por lá. E sabe o que é que eu vi? E aqui eu quero dar testemunho disso. Depois ela vai vir dar o testemunho dela, né? Quando terminar o tratamento. Mas eu vi uma pessoa fortalecida em Deus. Sabe alguém que está sendo sustentado pelas próprias mãos de Deus, pelas orações da igreja, pelo amor de vocês? Pronto. É uma irmã em Cristo, e aqui eu não estou falando de posição, de trabalho, eu estou falando do irmão em Jesus. Amém? Eu preciso me solidarizar com qualquer um. Você que trabalha aqui, trabalha em outro lugar, não interessa. Qualquer um de nós aqui que precisa de apoio. Quanto que eu posso ajudar? Quanto que eu posso ser uma bênção na vida daquela pessoa? Quanto que eu posso ser um descanso na vida de um líder? Na vida do meu chefe? Como é que eu faço para tirar a carga dele? Não é? E dizer assim, olha, eu estou aqui para dividir os pesos. O que é que eu posso fazer para ajudar? Sabe por que muitos funcionários não prosperam nos empregos, não crescem? Porque fazem apenas aquilo que foram pagos para fazer. E quando dá o horário de ir embora, meu nome é tchau. Pó da empresa tá rachando no meio, problema sério, se eu encher o chefe desesperado, você olha para ele e faz, nem tchoiô, sai, já dei o meu horário, vou embora. Aí vocês acham mesmo que a bênção de Deus repousa sobre esses? Pastor, eu ganho muito pouco, eu não faço mais nada, porque eu ganho muito pouco, eu não faço mais nada, só faço aquilo que me mandaram fazer. Você é um amaldiçoado que vai morrer com esse seu... Você nunca vai crescer na vida. Nunca. A gente precisa parar de entender emprego como trabalho. É só meu trabalho. Você não entende como propósito, você entende só como trabalho, porque eu preciso receber aqueles kwanzazinhos na minha conta no dia 30. Se você entender que a bênção está sobre você e que você vive um propósito, meu irmão, você pode ter sido contratado para varrer o chão. Mas quando menos espera, você está mexendo na contabilidade, você está ajudando o chefe, você está levando a filha dele para não sei aonde, você está fazendo aquilo, você está fazendo... Oh, o que é isso? Sabe o que é? É porque um José chegou. Quando o José chega, ei, irmão, chegou quem tem sobre si o DNA real e flui dele a bênção de Deus. Flui, 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 flui. Promoções, você vai subir, porque o próprio Deus vai te promover, entendeu? Agora, quando você fecha o coração para não servir, só para trabalhar pelo trabalho, aí você retém a bênção. Aquilo que era para fluir na tua vida, para de fluir, estagna. Você fica parado, você não cresce, você não amadurece, você não se desenvolve. Quer estar debaixo da bênção de Deus? Sirva. Sirva onde você estiver. Sirva em casa. Sirva seu pai, meu irmão. Jovem, cadê os jovens do Doxa? Quando é o Mário que chama o Doxa, aí o grito, Itamar, é mesmo de estrondar a casa. Agora eu não sei o que está acontecendo. Você que é do Doxa, cadê o pessoal do Doxa? Obrigado por eu me sentir mais, assim, importante. Você jovem, para de ser desobediente. Sirva seu pai lavando o carro dele. Quando ele acordar de manhã cedo, vai ver aquele carro bem lavadinho. Sem ele não te pediu. Ele não precisa pedir. Ajuda a tua mãe a lavar esses pratos sujos que você mesmo comeu e não teve coragem de jogar no lixo a comida, o resto de comida. Arruma a tua cama quando acorda. Isso é pregar evangelho. Vocês sabiam? A gente pensa que pregar evangelho é vir aqui no púlpito, microfone. Meu irmão, você prega o evangelho vivendo. Em nome de Jesus, entenda. Marido.
Já estão aqui atrás de mim, né? Marido, acorde cedo, antes da sua esposa. Prepare um cafezinho para ela. Faça uma tosta, né? Aquelas que comem, né? Uma tostazinha, uma geleia de morango. Leve na cama dessa abençoada. Amém? Acorde ela, surpreenda. Porque ela já não aguenta mais ver sua cara. 20 anos você com ela, é todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa nesse relacionamento, não tem uma diferença. Surpreenda ela. Amém? Se conseguir, presenteie ela com algo. Não espere o dia do aniversário do casamento, não, para você levar ela para comer alguma coisa, ou comer aqui aqui no Rabugento um sorvete com... Não espere o dia do casamento, do aniversário, para fazer alguma coisa por essa mulher. Ah, não, pastor, eu só dou flores quando é o aniversário dela. Aí você não dá, você só dá flores, então você passa o ano todo encolhendo cacto, cheio de espinho, porque você não surpreende ela. Amém? E são coisas simples, amados. Você diz assim, não, mas tem que ter dinheiro para surpreender. Não tem que ter dinheiro, não. Você pode surpreender com coisas tão simples. Se você lavar aqueles pratos para ela, quando ela está tão cansada e você também está cansado, mas você vai lá e se sacrifica com ela. Por quê? Porque nós devemos amar nossas esposas com amor ágape. E o amor ágape é um amor sacrificial. É o mesmo amor que Cristo amou a igreja. Você, com essa cara feia, me olhando. Deus te amou. Você feio desse jeito, cheio de coisa. Foi assim que Jesus nos amou. Então você vai amar essa mulher. Amém? Aí fica depois só para os homens. Quer viver a bênção de Deus? Vamos ficar de pé e vamos orar. Amém? A bênção de Deus repousa e vai correr atrás de você se nós cumprirmos os princípios da palavra dele. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e começa a orar. Começa a pedir ao Senhor, Senhor, até aqui, diante desta tua palavra, Senhor, eu não estive em linha, eu não estive alinhado, Senhor, eu desisti tantas vezes, eu simplesmente esqueci daquilo que tu fizestes comigo, da tua promessa, e eu estou no meio dos processos da minha vida, mas está tão difícil, Senhor. Diga a Deus que está difícil. Diga a Deus que você está cansado. Pode dizer, Deus, não há nenhum problema em você se abrir com Deus. Não há nenhum problema em você ser sincero com Deus. Você pode falar, Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado de apanhar nesta vida, de sofrer. Ah, Senhor, como eu desejo viver a tua bênção sobre mim. Mas eu preciso corrigir tantas coisas. Tu me pedes algo, Senhor, e muitas vezes eu não atendo o teu pedido. Diga, Deus, eu quero a partir de hoje ser responsável, porque com a bênção vem a responsabilidade. Em meus processos de dores vem a responsabilidade e eu quero cumprir, Senhor. Eu quero te obedecer mesmo quando isso custar-me caro. Eu saí debaixo do guarda-chuva da tua bênção, Senhor, porque há tanta desobediência no meu coração. Eu não obedeço a ti, consequentemente não obedeço aos meus pais, não obedeço às lideranças, não obedeço ao chefe no trabalho. Meu Deus. E o meu guarda-chuva está furado, Senhor. E eu tenho me sentido apedrejado nesta vida, eu tenho me sentido cansado, porque nada tem dado certo. Aquilo que as minhas mãos têm tocado, no lugar de funcionar, Senhor, tem sido um problema. Meu Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Diga, Deus, tenha misericórdia de mim. Diga, Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador, que tenho ferido tanto a tua santidade. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu te peço perdão pela desobediência. Eu te peço perdão
por não ouvir atentamente a tua voz, como está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Os meus ouvidos estão entulhados de tanto lixo desse mundo, de tanta preocupação terrena, de tantas coisas seculares, que é praticamente impossível ouvir a tua voz, Senhor. E eu te peço, remove o lixo dos meus ouvidos espirituais, Senhor. Remove esses entulhos, Senhor, que tem impedido de discernir a tua voz, falando comigo em meio ao caos, falando comigo quando eu estou no mais profundo vale. E eu escuto as vozes de tanta gente, menos a tua. Eu não consigo discernir, e em tantas vozes eu não consigo perceber de fato qual é a tua voz. Mas eu te peço hoje, limpa-me. Diga, Senhor, limpa os meus ouvidos, para ouvir atentamente a tua voz, seguir os teus preceitos, obedecer de forma inquestionável a ti, Senhor. Obedecer a tua palavra, guardar os princípios, Senhor. Mesmo que me custe caro, eu quero a partir de hoje, Senhor, dar um novo rumo à minha vida, para que a tua bênção, como diz a palavra, me siga e percorra e corra atrás de mim, corra atrás da minha família, corra atrás de tudo que eu ponho as mãos. Senhor, por meio do arrependimento do teu povo, eu oro e abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem dessa casa. E eu profetizo, Senhor, que cada um vai viver debaixo da tua bênção. Eu profetizo que 2026 será um ano onde a bênção do Senhor vai correr atrás dos discípulos dessa igreja. Senhor, a tua bondade nos seguirá dia após dia. Não seremos um povo assolado por demônios. Não seremos um povo enfraquecido, mas seremos um povo tão forte, inabalável, focados e firmados na rocha. Tu has de levantar uma geração nesse lugar, Senhor, que não vai saber o que fazer com tanta bênção que vai ser liberada sobre eles. Porque nós vamos viver, Senhor, a realidade desta ativação sobrenatural, desta bênção sobre nós. Eu abençoo o teu povo, Senhor. E declaro no nome de Jesus que cada um aqui crescerá no cumprimento das suas responsabilidades, das quais Deus pediu coisas a você. Não resista. Assim diz o Espírito Santo. Não resista àquilo que Ele tem pedido a você. Chega de tanta dúvida. Chega de tanta dúvida na tua vida. O Senhor clarifica o propósito no teu coração hoje. E Ele te diz, é isso mesmo que eu te pedi. Filha, é isso que eu te pedi. Filho, é isso que eu te pedi. É isso. Coloca a mão no teu coração e declara essa canção como oração. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de recomeçar para viver a bênção de Deus. O Barak, a bênção declarada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Oh, a tua doce voz.